Muito boa tarde a todos e a todas do canal History of Science, que é uma parceria entre a Universidade de Aveiro e a Universidade de Coimbra. O meu nome é Cristina Freitas, eu sou professora da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Aceitei esse desafio de estar aqui convosco no History of Science para falar um bocado sobre temas que gosto muito e que me motivam a investigar, enfim. E em termos biográficos, eu fiz uma parte da minha carreira no Brasil, até o mestrado na UFMG, depois vim viver para Portugal e vim trabalhar na Universidade de Coimbra e cá estou há 18, quase 19 anos, e a minha área é a ciência da informação, com especialidade na área dos arquivos. Portanto, atualmente, desde há 4 anos, sou diretora do arquivo da Universidade de Coimbra e agora aceitei o desafio também de dirigir o Centro de Documentação 25 de Abril, logo no cinquentenário do 25 de Abril. Portanto, tenho aí muito trabalho pela frente e é isso que me motiva. E queria agradecer então ao público e saudar mais uma vez o público e dizer que é com muito gosto que venho aqui falar convosco e espero que gostem, enfim, dessa minha entrevista. Relativamente à arquivística, não é? Nos últimos 50 anos, nós mudamos muito, enfim, nós passamos de uma fase que era uma fase muito passiva, de custodiar, guardar documentos, para uma fase que é uma fase mais proativa, e as tecnologias da informação têm muito que ver com isso, e também as tecnologias de comunicação. Portanto, nos últimos 50 anos, a arquivística enquanto disciplina científica deu um salto vertiginoso. Em pouco tempo nós tivemos de adaptar-nos a outra realidade, tivemos de usar outros códigos de comunicação com o utilizador, com a utilizadora, e, enfim, quando isso tudo começou nos Estados Unidos, no Canadá, nos anos 70, o que os arquivistas e as arquivistas diziam na época é que não fazia sentido, por exemplo, o documento eletrônico, que hoje nós chamamos simplesmente de documento digital, não é? O documento digital é uma das manifestações do documento eletrônico, então as pessoas diziam que não fazia muito sentido nós temos nos arquivos esse tipo de documentos, enfim. Só que a história dos últimos 40, 50 anos da arquivística tem mostrar que nós somos cada vez mais necessárias, e que é cada vez mais necessário nós desenvolvermos soluções competentes possam abarcar esses documentos digitais, enfim, e os documentos eletrônicos nas suas várias manifestações nos arquivos. É um desafio, é encarado na literatura científica dos últimos 50 anos, e sobre isso posso dizer porque foi a literatura científica que eu pesquisei na minha tese do doutoramento, e é um desafio dos últimos 50 anos, é um desafio ainda não concluído, e, e é tido como oportunidade, como mudança, como desafio, como ameaça, enfim, não é? Aparece na literatura científica de várias maneiras diferentes. E para nós, nos arquivos hoje, o grande desafio é como captar o público, não é? Como captar o utilizador e a utilizadora e como, ao mesmo tempo, dar acesso e conservar e preservar, quer dizer, nós vivemos sempre aqui no limiar de duas coisas, não é? Por um lado, nós temos documentação, informação que nós não podemos dar a que o utilizador não pode aceder porque nós não podemos dar acesso. Por outro lado, nós temos que dar acesso e dar cada vez mais acesso e atender a cada vez mais pedidos de acesso. Portanto, nós vivemos no limiar de duas coisas e é muito bom, acho que isso é muito importante porque faz-nos crescer, faz-nos sair da zona de conforto, faz-nos trabalhar mais e trabalhar cada vez mais com pessoas de outras áreas e de outras áreas científicas, disciplinares, e desenvolver soluções que sejam soluções consentâneas para os vários lados, para os vários interlocutores, interlocutoras, e que o utilizador não é, possa e a utilizadora ser uma beneficiária disso, no fim de contas, porque é para isso que nós cá estamos, em termos técnicos, profissionais. Em termos científicos, nós queremos sempre melhorar, queremos sempre facultar soluções, oferecer soluções e resolver problemas que estão, digamos assim, na crista da onda
das nossas áreas atualmente, com essa, digamos assim, essa invasão, né, essa grande onda que, e essa grande vaga que as tecnologias de informação e comunicação trouxeram para nós. Eu só vejo benefícios nessa mudança. Eu não vejo isso como ameaça, eu vejo isso como muito, muito ao contrário, como uma oportunidade para nós crescermos e melhorarmos cada vez mais. Junto com todo esse enquadramento, com todo esse contexto, não é? Que eu acabei de descrever em traços muito largos, evidentemente, eu acho que os desafios da arquivística atualmente, eu já falei sobre isso noutros ambientes, noutros tipos de contexto, com outro tipo de linguagem, eu acho que os desafios da arquivística hoje são gigantescos, não é? Nós temos, por um lado, ter condições de captar o público, por outro lado, nós temos eh, aquela, aquele receio de que esse público não vá ter connosco nos arquivos, não é? Porque nós estamos a digitalizar as coleções, os fundos de arquivo, e uma vez digitalizada essa documentação, o utilizador ou a utilizadora deixa de ter interesse pelos nossos arquivos. Essa é uma verdade parcial, né? Isso foi muito colocado nos anos 70, 80, que nós não podíamos dar o peixe pescado. Faço uso da metáfora para explicar de uma maneira mais simples, não é? Qual era o problema, quer dizer, não podemos dar o peixe pescado, nós temos de ensinar o utilizador a pescar o peixe. O dar o peixe pescado significa descrever os conteúdos muito bem, de uma maneira tal que o utilizador não precise de nós, ou seja, usar instrumentos de pesquisa, usar plataformas, usar serviços, né, online que nos substituam. E o ensinar a pescar o peixe, não é, seria, grosso modo, usando a mesma metáfora, seria nós ensinarmos, darmos formação, darmos formação em literacia da informação, formação em literacia de dados, para que o utilizador e a utilizadora aprenda a utilizar os nossos recursos de informação, né? Porque aquilo que nós chamávamos de documentos antes, há 50 anos atrás, hoje não pode ser chamado de documento, tem que ser chamado de informação, conteúdo, que ele expressa-se de uma maneira diferente nessas plataformas. Ele não se materializa como um documento na forma clássica de um documento. Então, nós hoje trabalhamos com variadíssimas formas e formatos e suportes. Então, o que nós temos de fazer é tentar utilizar um código que seja mais simples e mais eficaz e que, ao mesmo tempo, não fira as normas internacionais, porque nós temos princípios, nós temos regras, nós temos toda uma teoria, não é, por trás do nosso trabalho técnico. O nosso trabalho não é só técnico, e nós não podemos ferir esses cânones, essas regras internacionais. Temos de ter princípios, não é, muito claros, princípios que são científicos, que vêm, enfim, do final do século XIX para o século XX. E, e comunicar, ao mesmo tempo, de uma maneira mais agradável. Não é? Dou um exemplo muito claro. Quando nós escrevemos conteúdos para as plataformas de arquivo, muitas vezes, estou a falar isso ao nível internacional, nem ao nível de Portugal. Ao nível internacional, o que é que nós vemos na literatura científica? Nós vemos críticas de que os nossos instrumentos de descrição, por exemplo, de informação, conteúdos, de documentos, que nós vertemos para essas plataformas online não são amigáveis. São instrumentos de pesquisa, de recuperação de informação que o utilizador ou a utilizadora não compreende, porque não compreende as nossas regras, porque as nossas regras, não é, os nossos metadados, o que nós utilizamos para descrever os documentos, nem sempre são amigáveis, não é, são interpretados de maneira amigável pela nossa utilizadora ou nosso utilizador. Então, somos criticados por isso, não é? Por não conseguirmos tornar isso mais acessível. Por outro lado, quer dizer, e isso faz com que nós entremos em competição, entre aspas, não é? Aquela competição sociologicamente saudável, não é conflito, é competição, não é? Isso faz com que nós entremos em competição com outras instituições e com redes sociais, por exemplo, como, não é? Como essas redes, não é de citar aqui os nomes, mas essas redes que são muito conhecidas e que disponibilizam o conteúdo muito rapidamente, para ser consumido muito rapidamente, não é? Então, nós estamos sempre a atuar entre o fio da navalha do que o utilizador especialista, especializado quer,
porque o utilizador especializado quer a informação de uma maneira mais especializada e nem sempre muito amigável, e aí vai ao encontro daquilo que nós fornecemos normalmente, e já o outro utilizador ou a outra utilizadora que não é o especialista, que é o curioso, que é aquela pessoa que vai procurar a informação, vai procurar um antepassado, por exemplo, num livro de registro de batismo. Ai, quero saber se meu bisavô esteve em Coimbra e vou procurar no arquivo distrital de Coimbra, que por acaso é o arquivo universitário, é o arquivo da Universidade de Coimbra, é o mesmo arquivo. Então, essa pessoa dirige-nos um pedido e ela muitas vezes não tem como aceder aos nossos registros, aos nossos instrumentos e buscar por si só essa documentação. Não tem informação suficiente na plataforma, ou porque não tem informação suficiente, enfim. Então, nós trabalhamos com duas realidades. Por um lado, resumindo, concluindo, não é aquilo que eu gostaria de transmitir em termos do que é verter esses conteúdos para uma plataforma em termos arquivísticos. Resumindo, concluindo, nós vivemos aqui num fio da navalha, é importante encontrar aquele caminho do Buda, não é? Que é o caminho do meio, que contemple os dois lados sempre. Nós vivemos aqui no limiar de duas coisas. Por um lado, temos de facultar informação técnica que vai ser utilizada, não sei, por um arquivista chinês, por um arquivista norte-americano, por um arquivista alemão, ou por um arquivista, enfim, no Brasil, ou no México, ou no Paraguai, não é? E, por outro lado, também disponibilizar a informação que vai ser utilizada por qualquer outro investigador ou investigadora, qualquer outro curioso, curiosa, qualquer outra pessoa. Então, para isso, nós temos a solução que nós temos adotado é usar plataformas diferentes, usar meios de comunicar a informação que nós pretendemos de maneira diferente. Então, por isso, nós temos presença nas redes sociais para facultar aquela informação de 3 ou 4 minutos que prenda a atenção do utilizador e da utilizadora em 3 ou 4 minutos. Temos aí rubricas, por exemplo, documento do mês, enfim, não é? A fotografia do mês, curiosidades, isso aconteceu há um ano atrás, isso aconteceu nesse dia, enfim. E aí nós oferecemos essa informação, digamos, de consumo mais rápido. Por outro lado, temos aquela informação que destrinça, não é, o que é um arquivo, desde um nível mais alto da informação que pode ser disponibilizada no arquivo até o nível mais baixo, que é o nível do item documental, pode ser disponibilizado por um arquivo e que tem que ver com todo esse manancial de informação que um arquivo pode ter, não é? E lembrar também que quando eu falo em arquivo, eu posso estar a falar de várias coisas, porque o conceito de arquivo, não é? É um conceito polissêmico. Nós temos o arquivo instituição, nós temos o arquivo móvel gaveta, nós temos o arquivo conjunto de documentos, não é? Que se referem a uma ação, uma atividade, a uma função, a um conjunto de funções, e que é representado por uma instituição, arquivo. Não é? No fundo, por exemplo, um arquivo histórico é um arquivo de arquivos, é um meta-arquivo. Ele tem muitos fundos de arquivo, muitos documentos que se remetem a muitos fundos, a muitos arquivos diferentes. Não é? Para dar um exemplo concreto, no arquivo da Universidade de Coimbra, que é uma instituição arquivo histórico e arquivo universitário, nós temos mais de 570 arquivos armazenados, não é? Conjuntos documentais que nos remetem a produtores de informação diferentes. E cada produtor de informação, grosso modo, produz um arquivo. Uma empresa produz um arquivo, outra empresa produz outro arquivo, uma pessoa produz um arquivo, outra pessoa produz outro arquivo, outra família produz outro arquivo, e por aí fora. Depois nós temos a instituição que abarca esses conjuntos documentais, esses vários arquivos, e que tem o desafio de comunicar cada um deles. Portanto, nós temos um trabalho para a vida toda e para várias gerações de arquivistas, e, e vamos fazendo o que podemos com os recursos e com os meios que nós temos, não é? Hoje, atualmente, quer dizer, a realidade em Portugal é, nós temos poucos profissionais e poucos profissionais de informação que se interessam pelos arquivos. Isso também é uma realidade nesse país. Já não é uma realidade no Brasil. Há muita gente a trabalhar em arquivos no Brasil, há muita gente interessada em arquivos no Brasil.
E isso também depois influencia, interfere com a visibilidade que os arquivos têm. Quanto mais gente interessada em investigar, em trabalhar em arquivos, maior é a visibilidade que essas instituições têm, porque maiores serão os recursos, não é? Eu próprio, os meus estudantes e as minhas estudantes dizem, professora, eu não vou para os arquivos, é muito complicado, eu vou para outra área. Não é nada complicado. Complicado será se nós quisermos complicar. O objetivo é descomplicar e o objetivo é que os nossos arquivos estejam não só bem guardados, bem conservados, como tinham de estar no século XIX e no início do século XX, e na Roma Antiga e na Grécia Antiga, mas que estejam visíveis, que estejam disponíveis, que nós estamos no século XXI, não estamos nem na Antiguidade Clássica, nem no século XIX, e temos de ter pessoas interessadas em facultar essa informação, para que os arquivos possam sobreviver e para que possam enfrentar esse desafio tecnológico em condições, pelo menos, mais equitativas com outros tipos de profissionais, não é, das tecnologias e também outros profissionais de informação. Um último tópico que eu não gostaria de deixar de falar convosco é justamente sobre a proliferação da informação que nós temos hoje na web. Uma coisa, são duas coisas diferentes. Uma coisa é eu ter a informação que não é, eu tenho os conteúdos do meu lado e eu transfiro esses conteúdos para, não é, para uma plataforma online e eu continuo com os dados, eu continuo com os conteúdos, eu continuo com a posse dos dados e continuo a poder preservar os dados e a informação do meu lado. Outra coisa é quando eu escrevo uma página web, quando eu escrevo um website, quando eu estou a trabalhar diretamente numa plataforma e aí os dados e a informação estão a ficar armazenados nessa plataforma. Portanto, eles já não estariam, não é? Grosso modo, já não estariam do meu lado, mas estariam do lado de lá. Então, é muito importante, nós temos iniciativas hoje em dia, que nós internacionalmente chamamos de Web Archiving. Eu não sou especialista nessas matérias, porque essas matérias são matérias multidisciplinares e elas são muito trabalhadas inclusivamente pelos engenheiros do meio digital, os engenheiros informáticos. Nós o que fazemos é dialogar com eles e, da nossa parte, o que cabe? Cabe a seleção de conteúdos. Nós temos de dizer, olha, essas páginas são relevantes porque elas são memória para o futuro. Essas páginas são irrelevantes, não precisam ficar preservadas como memória do futuro, a informação que vai ser utilizada durante 1, 2, 3 anos no máximo, e depois, não é? Grosso modo, pode ir à vida. Mas há informações que qualquer empresa ou qualquer instituição, e a universidade é uma instituição, fornece, faculta pela internet e que essa informação faz parte do seu negócio, ou seja, aquilo que a diferencia enquanto instituição. E aí nós temos de tomar muito cuidado com essa informação e nós temos de criar condições, sinergias, para nós conseguirmos preservar essa informação. Em Portugal, nós temos uma sorte muito grande de ter um projeto, não é, que é o arquivo.pt, e que gratuitamente preserva as nossas páginas web. Portanto, se nós identificarmos páginas e conteúdos relevantes, por exemplo, a Universidade de Coimbra pode fazer isso e deve fazer isso. Nós temos trabalhado ao nível das universidades portuguesas, nós temos trabalhado com a Universidade de Aveiro também, tenho colegas minhas arquivistas que trabalham conosco na Universidade de Aveiro, Évora, Coimbra, enfim, Lisboa. Nós temos trabalhado desde 2014 num grupo de trabalho das instituições de ensino superior que tem por missão preservar a informação que é relevante para as instituições de ensino. Seja essa informação, não é uma informação que esteja no meio digital ou no meio eletrônico, seja essa informação que esteja em papel, em suporte papel, como cada vez menos ela está. Então, a primeira fase desse projeto não contemplou, devo dizer-vos com toda a sinceridade, que nós não temos ainda estratégias nas universidades, nem em Coimbra, nem nas outras universidades, em conjunto para a preservação de páginas web universitárias. Mas eu acho que o que a Covid mostrou-nos, e mostrou-nos bem, é que nós já devíamos estar preparados para essa realidade, porque não é, nós já devíamos ter, por exemplo, preservado uma série de páginas que se reportaram à pandemia e que podem não ter sido preservadas nas universidades, nas outras instituições. Então, muito sinceramente, na primeira fase do projeto, nós voltamos para a documentação
que é mais a documentação administrativa, funcional e que é a documentação que não pode ser perdida, não é? E agora, fechada, digamos assim, fechando esse ciclo agora em 2023, como nós esperamos que esteja a acontecer, nós vamos poder voltar então os nossos olhos para outros tipos de iniciativa. E eu acho que onde nós devíamos incidir muito claramente era na preservação das páginas web. Porque isso, da minha percepção, não é? Eu não investiguei essa matéria na Universidade de Coimbra nem no outro lado, mas a minha percepção e a percepção do que leio na literatura científica, que já estudei isso na literatura científica, é que, por exemplo, muitas bibliotecas, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos já tem há anos um projeto de preservação dos arquivos web. Os arquivos nacionais dos Estados Unidos já preservam todas as páginas web dos presidentes, enfim, dos parlamentares, do parlamento, até de atores e atrizes do Hollywood, que se consideram que isso é importante para a história norte-americana, não é? E eu acho que nós temos que pensar, e eu acho que o Arquivo da Universidade pode ajudar a Universidade de Coimbra num projeto dessa natureza. Nós conversamos e dialogamos e conseguimos pensar em estratégias que preservem as nossas páginas web. Nós temos isso como conteúdos guardados, não é? Eu, por exemplo, tenho as páginas do arquivo da Universidade de Coimbra guardadas, armazenadas no gestor de conteúdo, não é? Mas eu acho que nós devíamos estar a transferir isso. Temos isso em servidores, mas eu acho que nós devíamos estar a selecionar esses conteúdos, a trabalhar com a seleção de conteúdos e verter conteúdos, não verter qualquer conteúdo, mas verter conteúdos sistematicamente selecionados para servidores, não é? Fora do ambiente web, para atuar com estratégias de preservação. Eles estão lá a ser preservados. A prova disso foi que agora, não é, com esse, entre aspas, apagão que nós tivemos, tudo voltou, não é? Ou a maior parte, ou aquilo que era necessário, voltou. Mas eu acho que é preciso trabalhar com a seleção de conteúdos, não preservar tudo é impossível, é desnecessário e não leva a nada, mas preservar aquilo que é fundamental, não é? Só para terminar essa minha exposição, não é? No passado, a Unesco estimou que dos documentos em papel, e isso está escrito em estudos que foram levados a cabo nos anos 70, 80, chamados estudos RAM da Unesco, não é? Que eram estudos, projetos de gestão documental. A Unesco estimou que só 10% da documentação que nós produzíamos, até antes da explosão do meio digital, só 10% é que precisavam ser preservados. Os outros 90% eram lixo, era documentação que depois de 5, 10 anos podia ser tranquilamente eliminada e não fazia mal a ninguém que fosse. Então, essas estratégias que nós já usávamos com o ambiente em papel, começamos a usar com o meio digital, também tem, a meu ver e a meu parecer, também tem de ser usadas com as páginas web, e em Portugal nós temos grandes experiências premiadas internacionalmente. Eu acho que nós devíamos aproveitar e devemos e queremos aproveitar essas experiências. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.